Amém. Romanos capítulo 14, versículo 13 a 19 diz assim: Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãos amados, vocês ouviram a leitura do texto. Os irmãos me desculpem, eu continuo precisando do banquinho, porque, como já lhes disse, a cirurgia da cervical foi tranquila, mas a da lombar me tem feito pagar um preço muito grande. Vocês ouviram a leitura do texto, e eu, meditando nesse texto, falei, isso aqui é um desafio do apóstolo Paulo, a nossa cumplicidade. Porque, irmãos, ser cristão, de vir à igreja todo domingo, cantar, é tão gostoso louvar o Senhor, é muito fácil. Mas nós precisamos desenvolver a prática da cumplicidade cristã. Os versículos escritos pelo apóstolo Paulo nesse capítulo 14 da Epístola aos Romanos tratam de nos mostrar que um dos alvos mais importantes da vida cristã é a consciência de que devemos viver para o bem dos outros e não apenas para o nosso próprio bem. E esse é o desafio da vida cristã. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, é tão bom, é tão maravilhoso, que às vezes a gente tem a tendência de se acomodar e de passar o resto da vida apenas usufruindo da alegria da salvação. Irmãos, é verdade que cumplicidade pode se referir a alguém que esteja envolvido em alguma prática ilegal e assim é julgado criminalmente, estando sujeito às penalidades da lei por sua participação e ajuda na execução de um ato ilícito. Porém, existe também a cumplicidade em boas práticas. Isso significa que ser cúmplice de alguém não é só no sentido de conotação negativa, mas também é favorecer, é ajudar, é ser parceiro e estar em sintonia para promover o bem-estar dos envolvidos. O melhor conceito de cumplicidade é apoiar o outro em suas decisões, isto sem tentar interferir em suas ideias. É aceitar os limites do outro e saber impor os seus com diplomacia. É saber ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que você não concorde, para que o outro possa lhe ouvir também. É dividir o espaço sem romper seus limites. É trocar experiências e não competir entre si. É essa a cumplicidade para a qual o apóstolo nos desafia. É nesse sentido, meus irmãos, que eu uso aqui o termo cumplicidade. Cúmplice no sentido de ser parceiro. E neste aspecto, o cristão mais experiente tem mais responsabilidade em ajudar ao mais novo na fé, ajudá-lo a crescer. Assim, nossa forma de viver deve ser
construtiva para o próximo, levando-o a experimentar crescimento espiritual. Nos versos do capítulo 14, o apóstolo Paulo não está preocupado em nos ensinar como deve se portar o cristão na sociedade, mas sim como deve se postar o cristão no seu seio, no seu meio. Ele discute acerca de como deve ser a nossa vida na comunidade dos irmãos. Ele está preocupado com este assunto porque muitos cristãos na igreja de Roma estavam vivenciando conflitos causados por diferenças de opiniões, ou porque alguns consideravam que uma determinada forma de se alimentar era melhor do que outra, ou ainda que um dia fosse mais especial do que outro. E a forma de alimentar aqui não era uma questão nutricional, senão a gente pegava aqui a irmã Juliana e resolvia o problema. Era uma questão de aquilo que era pecado e aquilo que não era pecado usar-se por alimento. O apóstolo responde a esses cristãos dizendo que o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo nos dá. Versículo 17. São Paulo nos ensina aqui que a vida de um filho do reino de Deus é uma vida de alegria no Espírito. Não existe verdadeiro cristão triste, emburrado e camúzio. Quando nossas opiniões nos levam a entrar em conflito com nossos irmãos, corremos o risco de perder a alegria própria dos filhos do reino. Quando nossa visão pessoal, nossos conceitos, nossa própria verdade ou nosso eu nos levam a ter conflitos com outros, podemos perder a alegria de filhos do reino. É por isso, irmãos, que muitas pessoas estão nas igrejas sem experimentar a alegria que o Espírito Santo nos dá. Assim, meus amados, a verdadeira essência da vida cristã está fundamentada em vivermos para produzir o bem nos outros. Assim fazendo, estaremos promovendo a glória do reino. E essa verdade se refere também aos irmãos de outras denominações. Porque o fundamental, meus irmãos, é que nós somos cristãos, é que nós pertencemos à família de Deus, porque feitos membros dela por Cristo Jesus, que nos tornou seus irmãos, a partir do momento em que nos lavou com seu sangue precioso. Um dos princípios da nossa igreja é o da convergência. Abraçamos a teologia da convergência para ensinarmos uns aos outros que o essencial é aquilo que nos irmana, é aquilo que nos faz cúmplices e não aquilo que doutrinariamente nos faz divergentes. Lembremos-nos do que ensina São Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. É possível, meu amado irmão, que você esteja se perguntando: reverendo,
que devemos fazer para que nossa vida seja um instrumento de edificação para os nossos irmãos? Pois bem, é nesse ponto da nossa reflexão que eu desejo tratar com os irmãos da resposta a essa pergunta. E o meu primeiro ponto é esse: fujamos de juízos precipitados. Vocês ouviram a leitura do texto. A palavra de Deus nos diz no verso 13: não nos julguemos mais uns aos outros. É muito perigoso, meus irmãos, essa atitude de julgar o outro. Aliás, nós temos aprendido que existem três ações às quais nós estamos sujeitos. Um é o julgamento, mas a palavra de Deus nos diz que nós não estamos autorizados a julgar uns aos outros. Nós somos sujeitos passivos, todos, no julgamento, porque quem nos julga exclusivamente é Deus. É Deus quem nos julga. De sorte que quando nós tomamos a aprestadia iniciativa de julgar o outro, nós estamos ousando competir com Deus nessa função. E isso é, no mínimo, pecado. Então, cuidado. A outra função é a da acusação. Aqui também estamos muito sujeitos e tentados. Mas cuidado com a acusação, porque quem é o acusador, como declara a Bíblia, é Satanás. E quando nós acusamos o outro, nós estamos concorrendo com ele. Misericórdia. Resta-nos o quê? Resta-nos aquilo que o Senhor Jesus recomendou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Amar é abraçar, mas amar também é interceder. Amar é repartir com o outro a sua dor, a sua necessidade. Amar factualmente. E não é amar o próximo como a si mesmo. Isso ficou lá no Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo renovou esse mandamento dizendo: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei a vós. Os irmãos já pensaram, já mediram a diferença? Amar a Humberto como eu me amo a mim é tranquilo. Mas amar a Humberto como Jesus me amou significa dar a minha vida por ele. E é esse o estágio ao qual o Senhor quer que nós cheguemos. Mas quanto a julgar, não nos julguemos mais uns aos outros. Versículo 13. Julgamentos precipitados podem trazer profundos prejuízos espirituais para outras pessoas, ou podem nos levar a fazer avaliações erradas, trazendo prejuízos para nós mesmos. Até mesmo líderes do povo de Deus podem ser influenciados por juízos precipitados. Vocês se lembram da experiência do profeta Samuel? Saul desagradou a Deus. Saul, que havia sido ungido por Deus como rei de Israel, afastou-se de Deus, pecou profundamente, e Deus então dele se desagradou e disse: eu vou substituir Saul, outro rei assumirá o trono de Israel. Chamou Samuel e disse a ele que fosse à casa de Jessé, para que lá ele escolhesse o novo rei, que Deus já havia escolhido. Ele ungisse o novo rei que Deus já havia escolhido. E Samuel foi à casa de Jessé, e quando disse a Jessé que chegou lá para ungir um filho seu como rei, Jessé não ficou menos do que qualquer um de nós, se estivesse no seu lugar. Vaidoso, alegre. E aí, o que ele fez?
chamou o filho primogênito, o filho mais bonito, um homem de estatura admirável. Eu acho que seria um sarado de hoje, né? Como os jovens se referem. Um homem que estava ali com uma postura visual de rei. E pensou, né? Samuel pensou, Eliabe é a pessoa escolhida por Deus para governar Israel. Mas Deus chamou Samuel cá no canto e disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel poderia ter tomado uma decisão errada se continuasse a ser conduzido pelos seus próprios valores. E a história, vocês sabem, concluiu com ele exigindo que Jessé lhe apresentasse o filho que não estava ali, o Davi, o pastor de ovelhas, que foi o que Deus havia escolhido para ser rei de Israel. Irmãos, quando Ló viu as campinas do Jordão, seu julgamento lhe fez escolher as terras que lhe pareceram melhores. E o que é que ele fez com as outras? As terras que ele julgou como ruins, ele deixou para Abraão. Seu julgamento precipitado lhe fez fazer a escolha errada. E mais tarde, aquelas terras foram destruídas com fogo e enxofre. E mais tarde, surgiram pessoas ímpias que construíram cidades como Sodoma e Gomorra, e essa foi a consequência de ter sido a terra destruída. Essas cidades de Sodoma e Gomorra ficaram conhecidas pela imoralidade e pelo pecado. Então a escolha de Ló foi uma escolha nécia, porque ele tomou uma atitude que lhe pareceu a melhor. Não se preocupe com o choro das crianças. Eu qualquer dia vou chegar aqui e começar a chorar. Esses irmãos também ficam mais atentos ali. O choro de uma criança é louvor. É louvor. Pronto? Porque eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que tem uma outra pessoa que nos ensina na Bíblia a não nos precipitar com relação a julgamento. É Eva. Eva viu a árvore do conhecimento do bem e do mal e julgou precipitadamente que se ela usufruísse daquela árvore, ela iria ficar conhecendo o bem e o mal, assim como Deus. Ela seria semelhante a Deus. E vocês sabem que seu juízo lhe fez pecar gravemente contra Deus e perder os privilégios do Éden. Aprendamos a pedir discernimento a Deus, discernimento sobre pessoas e sobre circunstâncias, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Segundo item que eu quero chamar a atenção de vocês com base no texto: tenhamos sempre como meta viver em amor. Olha o verso 15: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. No contexto deste verso, São Paulo está dizendo que se fazemos alguma coisa que entristece o nosso irmão, então não andamos mais em amor fraternal. Irmãos, não é para vivermos nos adulando mutuamente,
é para vivermos amando. E um dos itens, uma das manifestações, eu diria assim, mais fortes do amor mútuo, chama-se respeito. Eu tenho dito nas celebrações de casamento que amar é ação, amar não é sentimento, né? E uma das ações fundamentais de amar é respeitar. Eu uso muito o texto de Colossenses, quando Paulo indica as atitudes que nós precisamos ter para com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas é fundamental que nos respeitemos, porque as outras falhas da relação humana são supríveis. Mas quando as pessoas não se respeitam, então o relacionamento está comprometido, mas comprometido de maneira fulminante. Portanto, irmãos amados, o que nós queremos dizer com amor é respeito e tratamento cordial, ainda que para dizer o que nós sentimos e ouvir o que o outro tem para dizer. Então, para entendermos o que é o amor fraternal, precisamos compreender como Deus nos ama. Deus nos ama apesar de nossos inúmeros defeitos e pecados. João 3,16 diz, versículo tão conhecido, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Como é o mesmo versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A gente já sabe para quê, né? A gente sabe para quê, e nós estamos aqui refletindo sobre o porquê. Porque Ele nos amou, e amou de tal maneira. Então, meus queridos irmãos, Ele é amor, Deus é amor. É isso que na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8, nós lemos. Deus é amor. Não confundamos, Deus não é amoroso, Deus não é uma pessoa que age com amor, porque essa definição não é adjetiva, não é adverbial, ela é substantiva. Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Deus não pode deixar de nos amar. Se você diz que não existe aquilo que Deus não possa fazer, você se engana. Deus é impedido de deixar de nos amar. E, meus irmãos, eu estava pensando outro dia, Deus ama até os que vão para o inferno. Porque você, analisando a parábola do filho pródigo, que personaliza Deus, né, como pai, porque aquela parábola não é do filho pródigo, aquela parábola é do pai amoroso. E o pai, o filho foi embora, o filho rejeitou o pai, foi embora, foi para o chiqueiro, para disputar com os porcos as pelotas que lhes eram dadas para comer. E o pai não deixou de amá-lo, o pai ficou de olho no caminho. E enquanto o filho não voltou, ele não sossegou. E quando ele avistou o filho lá no caminho voltando, o que ele fez? Ele não esperou o filho chegar. Ele correu e disparado e de braços abertos para abraçar aquele filho imundo, aquele filho porco, aquele filho mal cheiroso, cheirando a porco. Ele foi abraçado. E ainda nós queremos que a pessoa, quando diz que quer aceitar Cristo, então você vai primeiro corrigir seus atos, vai primeiro ficar bonitinho para a gente lhe aceitar. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Né? E quando o filho estava no inferno, o pai ainda o amava de maneira imensurável. Deus é amor,
a sua essência. Ele não pode deixar de nos amar, porque então ele deixaria de ser Deus, porque ele é amor. Vocês me entendem, irmãos? É uma questão, do ponto de vista filosófico, é uma questão ontológica, não é? É uma questão ontológica. É aquilo que define o âmago do que está sendo analisado. Então, a essência, o âmago de Deus é amor. São Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, verso 8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Isso quer dizer, viu, irmãos, que nós não somos mais pecadores. Qual é a diferença entre pecadores e pecar? Pecador é quem vive no pecado. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos santos. Eu olho para vocês e digo, mas que santinhos lindos. Vocês são santos. Eu também sou santo. Ou somos santos, ou não acreditamos no milagre que o Espírito Santo opera em nossa vida, usando o sangue de Jesus para nos lavar. E vamos nos santificando. E vamos santificando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Só que uma vez ou outra, a gente, não é tanto pela nossa fraqueza, é pelo nosso descuido de buscar a força do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Nós tropeçamos, e quando nós tropeçamos, nós não nos aquietamos, porque o Espírito de Deus não nos deixa em paz. Ele nos convence do nosso pecado, até nos jogar de joelhos, para que a gente confesse nosso pecado e nos ponha em ordem com Deus. Portanto, se Deus nos ama, apesar de sermos fracos, falhos e muitas vezes inconstantes, então devemos amar aqueles que julgamos ser mais fracos. Quando fazemos isso, estamos agindo como Deus age em relação a mim e a você. Em terceiro lugar, procuremos sempre o que promove a paz. Versículo 19: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Conta-se que certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram, dentre muitos, 3 finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave e gostosa. O segundo mostrava pássaros a voar sobre nuvens brancas, como a neve, em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas, para surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, aquele que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz, membro da comissão julgadora, que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: vocês repararam que em meio à violência das ondas e da tempestade, há, numa das fendas do rochedo, um ninho com um passarinho e seus filhotes dormindo tranquilamente?
e ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Irmãos, talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade, mas não é tão difícil de compreender, pois a presença do Espírito Santo em nossas vidas faz exatamente isso. Essa presença maravilhosa, essa presença tão desejável, promove um cenário de paz em meio a situações de verdadeira tempestade, de hecatombe, de guerras temíveis. O reino de Deus é um reino de paz. Pessoas que promovem conflitos e perseguições em nome da religião, definitivamente não estão agindo como representantes do reino de Deus. São Paulo nos recomenda no verso 19: por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Nós só temos que guerrear contra o pecado e mais nada. Nós não somos juízes, nós não somos... Irmãos, essa história de conversão e transformação é preciso ser entendida. Nós somos veículos de Deus para anunciar a boa nova, mas quem transforma a pessoa é o Espírito Santo. Igreja não transforma ninguém. Igreja às vezes é até um perigo de levar a pessoa a se acostumar, a se acomodar. Eu estou cantando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou virando os olhos quando eu oro, então eu estou salvo. E vocês sabem que não é bem assim. O Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade na vida das pessoas para fazer a obra. Isso não é missão nossa. O que nós podemos fazer, além de anunciar a palavra, é interceder. O que nós podemos, não, o que nós devemos fazer é interceder, é dobrar os joelhos e clamar pela misericórdia do Senhor, a favor daqueles que estamos evangelizando. Mas quem transforma a vida de cada um é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo num mundo de conflitos, guerras entre países. Nós estamos vendo como o Oriente Médio tem se transformado numa ausência completa de paz. E a gente fica pensando, meus irmãos, no que está lá, mas bem perto de nós também existem muitos conflitos, casais que não se entendem, divórcios. Meus irmãos, do exercício da minha profissão, da minha experiência profissional, posso lhes dizer que a maioria dos divórcios são por causas fúteis, absolutamente fúteis. Divórcios que aumentam cada vez mais. Muitos não conseguem mais viver para suportar os seus conflitos. Preferem optar pela separação. E isso é lamentável. Temos filhos em conflito com seus pais. Presenciamos a falta de paz em muitos setores da sociedade. A nossa sociedade está aí em conflito. Aliás, a ausência de paz será uma das características dos últimos dias. Jesus profetizou que haveria guerras e rumores, pais contra filhos e filhos contra pais. Minha pergunta para você nesta ocasião é essa: neste contexto, meu amado, será que temos vivido como promotores da paz? Será que em situações de conflito agimos para estabelecer a paz
ou nós nos comportamos de forma contrária. Enquanto eu estava lendo esse parágrafo aqui, eu pensava, no Facebook você lê muito essas advertências. Não deixe que o seu desencontro político lhe torne inimigo do seu amigo. E isso é interessante, administrar as nossas verdades, as nossas convicções, preservando as nossas amizades e respeitando o outro, porque é nisso que reside o amor. Nossa igreja é uma igreja inteligente, uma igreja pequena, uma igreja inteligente, uma igreja de irmãos que pensam de tal maneira que cada domingo que eu venho aqui pregar, eu venho tremendo, porque é um desafio muito grande. Os irmãos são pessoas perquiridoras, e por isso nós temos aqui ideias diferentes, inclusive na política, mas nós precisamos desenvolver este propósito, que graças a Deus tem reinado entre nós, de que mais importante do que o ideal político é a minha comunhão com o meu irmão, e cultivar isso com respeito é muito salutar. Em 1 Coríntios 14, 33, o apóstolo Paulo declara: pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz como em todas as igrejas do povo de Deus. Amém? Falamos aqui, irmãos, que devemos transformar nossas vidas em um instrumento de edificação, que precisamos assumir o nosso papel de cúmplices na vida cristã, e para isso precisamos fazer pelo menos 3 coisas: fugir de julgamentos precipitados, viver em amor e sempre procurando promover a paz. Em Romanos 15, 2, o apóstolo Paulo nos desafia: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Vivamos, pois, meus amados, para produzir o bem e a edificação dos nossos irmãos. Afinal, a verdadeira vida cristã tem nisto o seu grande objetivo. Olha o versículo 19: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esta é a luz que acende em nós o desejo de sorrir e de ser feliz, perdoando a quem nos maltratou, espalhando o amor que Cristo ensinou. Ah, meus irmãos, há tanta coisa para consertar. Isso é o amor que invade a gente e que faz a vida ficar diferente. Que neste propósito Deus mesmo nos abençoe ricamente. Amém? Vamos cantar de pé o hino de número 95. De pé e com aquele entusiasmo que esta família sabe cantar. 95. Que ao Senhor nos dá
louvamos nesta manhã pelo amor eterno do Senhor para as nossas vidas. Te rendemos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ensinado a cada palavra